A palavra de hoje, irmãos, é uma palavra simples, mas eu creio que é uma palavra, se tu colocar em prática na tua vida, ela vai mudar o curso da tua vida. Uma palavra muito simples, é um arroz com feijão. Eu liberei parte dela de manhã hoje aqui, e eu queria liberar para vocês essa palavra hoje. Essa palavra nasceu no meu coração quando eu entrei num voo, eu estava vindo para cá, e ali Deus ele começou a mostrar a minha vida, quem eu era antes de conhecer Ele, quem eu me tornei depois. Eu comecei a visualizar, irmãos, essa noite, esse culto. E o meu desejo hoje é que Deus ele venha ativar o teu ministério. O meu desejo hoje é que Deus ele venha ativar o teu chamado nesta noite. Eu queria saber se nessa noite você está disposto a receber aquilo que Deus tem para você nessa noite. Tem alguém nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite que está disposto a Deus reativar o teu ministério em nome de Jesus? É o desejo de Deus nessa noite. E meu desejo é que Deus venha levantar homens e mulheres com o coração incendiados nessa noite. Homens e mulheres que voltem a queimar no altar. Homens e mulheres que venham entender o teu chamado, para que Deus te chamou. Então, irmãos, é uma palavra muito simples, mas é uma palavra que vai mudar a rota da tua vida. Se tu permitir Deus virar essa chave na tua vida, 2022 não vai ser mais a mesma coisa na tua vida. Hoje eu quero ministrar sobre um tema com a palavra chamado. Sabe por que eu vou pregar sobre esse tema? Porque todo mundo aqui tem um chamado. Não apenas eu tenho um chamado. Você tem um chamado, você tem um chamado, você tem um chamado. Todos nós fomos chamados para algo dentro do reino de Deus. Quando Deus ele escolhe, Deus ele capacita. Independente se tu é capacitado antes do chamado ou não, Deus ele sempre vai te capacitar para que você venha viver o teu chamado. Mas o problema todo diante do chamado é descobrir qual o meu chamado. Então eu costumo falar que antes de eu exercer o meu chamado, eu fazia tudo na igreja. Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu queria fazer tudo. Eu já fui o menino da mídia, eu já fui obreiro, eu já fui aquele que limpa o banheiro, eu já fui aquele que... Irmãos, eu acho que eu fiz tudo dentro da igreja. Até Deus ele me mostrar, até Deus me direcionar qual é o meu chamado. Mas o mais complicado de quando nós descobrimos o nosso chamado, é cumprir o nosso chamado. É cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. E o que é chamado? O que significa a palavra chamado? É uma missão de vida que Deus te deu. O chamado não é nada mais, nada menos do que uma missão dada por Deus nas suas mãos para você fazer. E Deus só entrega o chamado para aqueles a qual Ele confiou. Então existe coisas que Deus ele vai entregar na sua mão. Mas o Deus quer ver a tua intensidade diante daquilo que Ele entregou na tua mão. Deus ele quer ver a paixão do teu coração diante daquilo que Ele entregou nas suas mãos. Daqui a pouco eu vou estar falando um pouco mais sobre essa questão do meu chamado. Aliás, tem coisas que queremos fazer, mas não somos habilitados para fazer. Tem coisas que nós queremos colocar nossas mãos, mas Deus não nos chamou para aquilo. Não adianta nada você querer dançar se não tiver um talento para dançar. Não adianta nada se você quiser tocar, se você não tiver um talento para tocar. Então nós temos que se achar dentro do reino de Deus. E o desejo de Deus é soprar você ao seu destino, aquilo que Ele tem para você dentro do reino dEle. E o tempo, irmãos, é o tempo de avançarmos. O tempo agora é o tempo não somente de avançar, é tempo de nós alavancar o reino de Deus. É tempo de nós romper. Não é mais tempo de nós perdermos tempo, ficar sentado, irmãos, e parado, estagnado. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer fazer você voltar para aquilo que Ele te chamou. Irmãos, nós temos que entender melhor isso. E a palavra do Senhor, queria convidar você a abrir lá em João 15. João 15, 16. João 15, 16. E depois deixa aberto em 1 Coríntios 1, 26.
O meu desejo hoje é que tu venha sair daqui intenso. O meu desejo hoje é que você venha sair daqui queimando. Eu vim de um lugar, irmãos, aonde eu não vou poder entrar muito nesse assunto, mas um país onde é liderado e governado pelos esquerdistas. E muitas coisas que nós podemos fazer aqui, lá eles não podem fazer. Eu ministrei num ginásio, eu ministrei numa igreja onde os cultos foram realizados com as portas fechadas. Mas nesse lugar, esse pastor, esse meu grande amigo, ele saiu daqui e ele pegou algumas coisas do Brasil e ele levou para a sua igreja. Tu entra na igreja dele e parece um projeto, cara. Só que eles vivem uma intensidade tremenda, irmãos. E muitos que estão em volta, irmãos, porque lá existe uma religiosidade, não entendem a forma que Deus tem usado eles naquele lugar, irmãos. Mas a intensidade de viver o seu chamado é muito grande. Há uma loucura no mundo espiritual com aqueles meninos, com aqueles jovens, com aqueles adolescentes. Irmãos, eu saí com eles, irmãos, em meio a uma praça, irmãos, eles botavam os panfletos, os adolescentes, para panfletar na praça, depois de um culto, irmãos. Irmãos, o culto acabava 10 horas, eles continuavam o som, num ritmo diferente deles, né, amor? E eles continuavam adorando a Deus dentro da igreja, porque eles não queriam ir embora, irmão. E eles não tinham tanta liberdade. E nós temos. E nós somos livres, filho. Mas nós não entendemos, irmãos, que essa liberdade um dia pode bater em retirada daqui. Existem coisas acontecendo, irmãos, no meio do governo. Existem coisas, dia 27 eu tenho uma reunião junto com o conselho de pastores para combater algo que estão tentando colocar na mente das nossas crianças. Existem coisas que a gente não pode estar falando abertamente. Mas, irmãos, nós somos ainda um país livre. Nós temos a liberdade de pregar o evangelho. Nós temos a liberdade de falar do amor de Deus, irmãos. E a verdade é que Deus, tudo que Ele quer nessa geração é ativar o teu ministério, é ativar o teu chamado. Aquilo que Ele tem a fazer contigo. As coisas estão se estreitando. E esse versículo, essa passagem de João 15:16, ele revela e fala um pouco sobre isso. Fala assim: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos designei, para que vocês vão e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos dê. Irmãos, tu vê que esse versículo ele começa com algo muito interessante. Às vezes nós achamos que nós escolhemos Deus. Às vezes nós achamos que Deus foi escolha minha. Não foi eu que escolhi a Deus. Aliás, Deus me escolheu. Deus me nomeou com um propósito, irmãos. Deus me chamou com um propósito. Deus, Ele te chamou, irmãos, para fazer a diferença no reino. Só que tudo que acontece é que nós paralisamos por causa de coisas que aconteceram lá atrás. Parece que Deus ele tem culpa dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Mas, irmãos, eu queria que tu entendesse nesse início que você é escolha de Deus. Que Deus te escolheu. Que Deus te chamou desde o ventre da tua mãe. Deus te nomeou. E o propósito que Deus te escolheu? Mas eu escolhi a vós e vos designei para que vocês vão e deis fruto. Tu quer conhecer o escolhido de Deus? Tu conhece, Carol, pelos frutos, Alex? Pelos frutos você conhece os escolhidos de Deus. Entenda uma coisa, que lá no reino de Deus não vai entrar quem é pastor, quem é um presbítero, ou diácono, ou evangelista. Não, ele vai entrar porque ele é o pastor Sidney Santos Trindade. Não é isso não, irmão. Só entra filho, lavado, remido, santificado pelo sangue do Cordeiro, irmão. Lá o Senhor vai mandar nós apresentar as nossas mãos diante dele. O reino de Deus, ele é simples. O reino de Deus, ele é arroz com feijão que não tinha na Argentina, misericórdia. O reino de Deus é isso, irmãos. É a comidinha simples. É um ovinho frito para deixar tu com fome até o final do culto, em nome de Jesus. É isso o reino de Deus. Mas às vezes nós complicamos, André, o reino de Deus. Às vezes as pessoas chegam para mim: ô Ney, qual foi o truque? O que vocês fizeram lá? Eu não tenho truque, mano.
Não tem nada disso. É arroz com feijão, Jefferson. É amor. Existem dons e existem talentos. Existem dons ministeriais. Existem 5 ministérios também. Deus ele chama uns para apóstolo, outros para profeta, outros para pastores, outros para mestres e outros para evangelistas. 5 ministérios e 9 dons, profecia, línguas, entre outros. Mas o que me chama a atenção, irmãos, não adianta o Ney, vou usar eu aqui, pronto. Querer ser um mestre, Deus não me chamou para ser mestre, cara. Deus ele chamou outros para ser mestres, outros para ensino. Pastor Cláudio ele é mestre, ele tem um dom de ensino. Deus ele me chamou para ser pastor, cara. Deus me chamou para ir na tua casa comer, cuidar de ti. Deus me chamou para tirar o carrapicho de ti. Deus me chamou para isso, irmão. Né, Alex? Não adianta eu querer inventar. Eu sei que Deus me chamou para ser profeta também. Agora, apóstolo, mestre, evangelista, deixa para outros, irmão. Mas existe o que é fazer algo que não é para você fazer. Tem gente, irmãos, que no reino é um bom diácono, mas se for se tornar um pastor, não vai ser, porque às vezes Deus não quer isso. Se eu pegar um irmão, irmãos, que é um excelente diácono e eu levanto ele a presbítero, eu posso matar com o ministério dele. Porque Deus, ele coloca as pessoas no lugar certo. Tem pessoas que não é ungido no ministério, mas são pessoas que têm uma excelente palavra. Tem pessoas que lideram muito bem, irmãos. Nós temos que estar no lugar certo, irmãos. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos habilitou para fazer. Então, João 15,16, irmão, nós temos que entender isso, irmãos, que Deus, ele nos conhece, ele nos chama pelos frutos, e para que o fruto permaneça, para que tudo quando pedires ao Pai em meu nome, ele vos dê. Então, irmãos, aquele que é chamado por Deus, além de ele dar fruto, ele tem relacionamento com o Pai, ele tem vida com o Pai, irmão. E se você não entender esse João 15,16, se você não entender que você é escolha de Deus, você nunca vai entender o teu chamado ou aceitá-lo. Tu consegue entender que Deus te chamou com propósito? Deus, ele te chamou com propósito. Deus te chamou primeiramente para frutificar. Dar frutos, irmão. Dar frutos. O que tem que vir, vai vir na tua vida. O que Deus tiver que fazer além da tua vida, vai fazer, irmãos. Aliás, tem coisas que queremos fazer, mas nós não somos habilitados de jeito nenhum. Para que Deus te chamou? Tu consegue hoje perceber o que Deus te chamou? Eu me lembro que eu amava a mídia, né, amor? Até hoje eu tenho um bom ouvido, né? Tenho um bom ouvido, sou apaixonado pela mídia, né? Diz quando vou lá dar uma olhada, eu pego no pé dos meus irmãos, né? Que faz aqui o, né? Entendeu, né? Eu sou muito chato com eles, né? Suzy, galera aí. Leandro, Alex, coitado, sofre na minha mão. Você é líder, o primeiro é o líder. Para que Deus ele te chamou, irmãos? Tu consegue entender o teu chamado? Olha o que Paulo, ele fala em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Olha que coisa linda, cara. Porque vedes os vossos chamados. Ele fala para a igreja em Corinto, fala assim, vocês conseguem entender o chamado de vocês? É a mesma coisa o apóstolo Paulo, Ivan, parar na tua frente. Ivan, tu consegue entender o teu chamado? Tu imagina, Felipe, o Paulo parando, fez, Felipe, tu consegue entender o teu chamado? Olha, tu consegue, Mateus, entender o teu chamado, Mateus? Ele fala isso para a igreja em Coríntios. Aí ele continua, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Deus chama os poderosos, os reis, chama. Mas geralmente é difícil eles virem. É difícil eles agarrar riqueza, irmão. Mas interessante que as coisas, a escolha de Deus, o desejo de Deus é usar pessoas apaixonadas, loucas, anormais, pessoas de atitude, pessoas que fazem o que ninguém faz, irmão. Olha o 27, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Ah, irmão, Deus ama os loucos.
Não é os corintianos não, os loucos. Aqueles que faz coisas diferentes para Ele. Aquele que não está nem aí, irmãos. Aquele que entendeu o seu chamado. Olha que coisa linda. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis. Sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie na sua presença. Deus sempre escolheu pessoas diferentes. Deus sempre contou com os improváveis. Deus sempre olhou e acreditou naquele que ninguém acredita. Já aconteceu contigo de tu olhar, o cara era muito louco, o cara era pirado, ou o cara de repente usava uma droga, fazia tanta coisa, né? E aí tu olha o cara transformado, irmão. Fala assim, meu, o que aconteceu? O cara foi transformado. As escolhas de Deus não é as nossas escolhas, irmãos. Quem era você? Quantos aqui viviam num barzinho? Quantos ficavam aqui no pagodinho, numa baladinha antigamente? E Deus te escolheu, Deus te transformou, Deus te lavou. Deus escreveu teu nome no livro da Bíblia e tu quer ficar de braço cruzado. No mundo tu fazia tanta coisa, tu gritava, tu ia para um estádio de futebol, gritava, aqui tem um bando de louco, louco putico. E agora tu não quer gritar para Jesus, irmão? Ah, não posso. Ai, pastor Ney, se eu vou borrar minha maquiagem. Pelo amor de Deus, tira o salto, deita no chão. Tu tem que fazer alguma coisa diferente. Tu tem que atrair a presença de Deus. Tu tem que ser diferente. Cara, eu não estou nem aí, eu sou quem sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu faço o que a Bíblia diz que eu faço. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, irmãos. Eu não estou nem aí pelo que diz, o que faz, o que jogam, o que colocam no Facebook, no status, no story. Nós, os loucos, os apaixonados por Deus, não perde tempo com isso. Aí tu viu, me deu recadinho no story. Para com isso, mano. Por isso tu não cresce, por isso tu é imaturo. Fica ligando o que as pessoas falam. Ninguém ataca a pedra na árvore que não dá fruto. Se dá fruto, todo mundo atira pedra, irmão. Se estão atirando pedra, se estão te perseguindo, te atacando, essa é a vida de um profeta, de um escolhido, de um chamado por Deus. É isso. É isso, irmão. Ah, irmãos, Deus escolhe pessoas diferentes. Nós temos que entender que nós temos que ser único. Nós não devemos ser cópias de ninguém. Deus ama lidar com pessoas improváveis. Tem que ser diferente, Carol. Jefferson, tem que ser diferente. Nós não temos que agradar o homem, não, Felipe. Nós temos que agradar a Deus. Matos, agradar o Senhor, cara. Eu contava aqui, eu falava que quando eu me converti, aí passou uns tempos, Deus tratou. Lá no início eu fui perseguido pelo apóstolo, esse perseguidor do cristão, pastor Flávio, antes Saulo, agora Paulo, transformado. E Deus me... Agora é pastor, graças a Deus, quando brinca, né, Flávio? Mas eu me lembro que quando eu ia pregar, eu era diácono, eu botava uma gravata do tio Patinhas. Já usou, Flávio, a gravata do tio Patinhas? Alguém mais já usou a gravata? Já, Alex, usou a gravata? Tu nunca usou, né? Hã? Isso. Eu usava a gravata do tio Patinhas, cara, as calças sociais. Eu gostava, porque na época lá, o meu sonho, o meu desejo, eu ia pregar nas igrejas. O pastor Guto, né, se tiver, de repente ele vê a live, ele vai confirmar isso. Ele ia comigo, nós era diácono na igreja Projeto, cara. E eu ia. E eu chegava lá, eu já fazia assim, pastor Jair, porque eu queria mudar a voz, né? Eu chegava, eu quero saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. E aí eu imitava o Marcos Feliciano. Sabe o que é o Marcos Feliciano? Eu queria ser igual o Marcos Feliciano. Pai, no raio de 5 quilômetros, onde tiver um demônio, queima ele. Eu ia igualzinho, irmãos, igualzinho. Eu via as pregações dele, eu vou pregar sobre isso. Mas um dia Jesus falou assim, tu tem que ser único, tu tem que ser diferente. Seja único. O chamado é diferente. É diferente. Eu sou do jeito que eu sou.
Eu sou esse jeito. Eu gosto de um tênis amarelo. Hoje agora eu estou com verde, né, amor? Ninguém vai falar mais do meu amarelo, Flávio. Agora é o meu verde agora. Não, tênis. Eu gosto de ser assim, irmão. Né? Os irmãos brincavam de manhã que eu estava com uma calça colada. Tô nem aí, João. João, tu já tá usando as camisas igual eu, João. Aí todo mundo ficou rindo da minha calça de manhã que eu vim aqui, pastor Jaime. Todo mundo, Jefferson. A calça do pastor. Aí sabe o que aconteceu, Cinelândia, no final? Pastor, onde tu comprou essa calça? Daqui a pouco vai ter um monte aí com as minhas calças jeans que eu tava de manhã aqui hoje. Né, amor? Entendeu? Porque, irmãos, eu tenho que ser único, mano. Nós temos que ser únicos, nós temos que ser aquilo que nós somos. Não seja algo para agradar um homem, essa pessoa. Seja aquilo que você é, irmão. Se você gosta de ser mais despojado, seja. Se tu gosta de ser igual o pastor Jaime, cara, o pastor Jaime é excelência de pessoa, Paula. Até no ensaio do louvor hoje aqui eu vi te fazendo na xícara assim, ó. Pastor, não foi? Excelência, quando ele não vem eu sinto falta. Meu Deus, cadê o Jaime, cadê o Jaime, cadê o Jaime? Ele que arruma. Ontem eu cheguei no casamento, fui fazer um casamento, ficou arrumando meu terno ontem assim. Ele, o pastor tá limpo, tá sujo aqui. E arrumava minha gravata, o Jaime ontem, me alinhando. Nós temos que entender o nosso chamado, irmãos. Nós temos que entender que nós somos únicos, irmãos. Deus, Ele sempre olha o coração de escolhido. 1 Samuel 16:7, coloca aqui para mim. Deus sempre olha o coração de um escolhido. 1 Samuel 16:7, olha o que diz. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem olha o que está diante dos olhos, mas o Senhor, Ele olha para o coração. Quando Deus ele olhou para tu, Marcelo, quando Deus olhou para tu, Wanderson, quando Deus olhou para cada um de vocês que está aqui, Deus olhou para o coração de vocês. Deus não quis saber se tu tinha os olhos verdes, o cabelo loiro. Deus não quis saber se tu era mais bombadinho, mais bonitinho. Não, Deus olhou para o teu coração e falou assim: eu quero Ele, porque Ele vai se entregar totalmente para mim. É isso, irmão. O ministério é desgastante, irmão. O ministério é árduo. O ministério é doído, irmãos, quando você resolve fazer para Deus. Tu tem que dividir o tempo com a família. A minha esposa, ela sabe que 50% eu sou dela, 50% eu sou da igreja. Então, irmãos, nós temos que entender para que Deus nos chamou, irmãos. E Deus, Ele te chamou para coisas grandes, coisas poderosas. E Ele olhou para o teu coração. Eu e você, todos nós temos uma identidade. Tu sabe qual é a tua identidade? Você tem uma identidade. Tu sabe quem é você diante do teu chamado? Deus, Ele te chamou. Quem é você diante do seu chamado? Será que tu consegue identificar o teu potencial? Tu tem tanto potencial e não consegue perceber isso. Olha que interessante o que diz a palavra em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar boas notícias e salvação aos pobres. Olha que coisa linda. Aqui Isaías fala assim: ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu, Ele me escolheu. Irmão, eu queria que tu entendesse que Deus, Ele te escolheu. Tu sabe o que é isso? Deus escolher alguém. Tu consegue entender que Deus te chamou entre os príncipes, entre os reis aqui dessa terra? Tu consegue entender que o Espírito Santo, Ele habita dentro de você, que Ele ungiu você, que Ele sente saudade de você, irmão? Ei, é tempo de nós levantar nossas espadas, projeto. É tempo de nós voltar a guerrear e entender que há um reino para conquistar lá fora. E hoje é um treinamento aqui para mim e para você. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Talvez tu não entenda porque Deus te colocou naquela empresa. Deus te colocou para isso, para anunciar liberdade, cativo e libertação de trevas aos prisioneiros. Ele te chamou para isso. Eu fui no lugar onde... Câmera. Deixa eu ver como faz. Fui no lugar, tá vendo como essa câmera nos limita?
Fui no lugar onde eu não fiquei num hotel 5 estrelas, mas eu fiquei na casa de pessoas. Lá, uma mulher, uma senhora, me adotou como mãezona na fé. Só que aquela mulher, ela estava presa a uma religiosidade há muito tempo, e ela não tinha mais força para ir para a igreja. E o interessante é que quando eu fui embora, eu orei por ela, orei pela família, pelos vizinhos, e ela falou assim: Deus te trouxe, Deus te atraiu até aqui para acender a chama do meu coração. Às vezes Deus vai te atrair, Luana, até um lugar. Às vezes Deus vai te atrair até um lugar, Ellen. Felipe, Deus vai te colocar em aviões, em lugares, te levar a países, às vezes para acender chama de corações. E às vezes não entendemos isso, Gessé. Que Deus vai te levar a lugares onde pessoas vão ser incendiadas pela tua palavra. Existe uma palavra profética, André, na tua boca. Existe um chamado na tua boca, João. Mas o meu problema e o teu é que nós não abrimos mais os lábios. Nós não falamos mais de Jesus. Nós não dividimos. Como pode nós falar que ama Jesus? Quantas almas tu ganhou para Jesus em 2021? Quantas vidas, Matos, nós ganhamos para Jesus em 2021? Quantas vidas se renderam? Quantas pessoas chegaram perto de ti sedento? Às vezes na fila do correio, ou na fila da lotérica, ou na fila do banco, do supermercado, e as pessoas olhar para você com a cara do gatinho e do xureque e falar assim: eu só quero uma palavra. Mas nós não abrimos mais os nossos lábios, nós se tornamos egoístas, nós pecamos Jesus, colocamos na caixinha do nosso coração: não é só para mim, eu não divido Jesus com ninguém. Isso se chama um evangelho egoísta. Jesus, Ele quer acender a chama do teu coração. Essa mensagem, irmãos, ela é muito pura, ela é muito simples, mas ela vai acender. Aí no versículo 2 de Isaías 61 diz assim: Ele me enviou para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça, e também o dia da vingança do nosso Deus. O Senhor me enviou para consolar os que choram. Já viu, Carol, quando aquela amiga liga: eu estou com tristeza no meu coração, e às vezes tu não dá uma palavra. Às vezes ela só quer uma palavra: eu estou com depressão, eu estou com uma crise de ansiedade. Deus, Ele quer te usar. Aí tu: não, vou ligar para o pastor Ney. Não, não, é tu, cara, que tem que fazer, não é eu não. É tu que tem que fazer. Deus, Ele te deu autoridade, nós vamos falar já sobre isso também. E dá a todos os que estão luto em Sião uma bela coroa em vez de cinza sobre a cabeça. Olha que coisa linda: o óleo da alegria em vez de lágrima, um manto de louvor em vez de um espírito triste abatido. Eles serão chamados carvalho de justiça, árvores que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Eu e você somos árvores de justiça, nós somos carvalho de justiça, nós somos as árvores que o Senhor plantou para manifestar a glória dele lá fora, irmão. Sabe o que é isso? É você chegar na fila do banco, chegar lá no PAN, lá, Tina, e as pessoas encostar em tu, porque tu é a árvore. Vão encostar, porque aquele que tem a presença do Senhor é mal gostoso. Vai encostar, Alex, falar assim: e Alex, beleza? Eles vão começar a comer o alimento, irmãos, que está sobre a tua vida, a palavra viva. Há uma palavra viva dentro de você, há uma fonte de água viva jorrando dentro de você, irmão. Irmãos, nós temos que voltar a ser sedentos, irmãos. Eu me lembro que teve um culto que eu ministrei lá, contava aqui no ginásio, e quando eu acabei, irmãos, eu falava assim: quem ser incendiado, ser queimado. Aqueles jovens, eles me pularam em cima de mim, irmãos, eles me cercaram, irmãos. Eles começaram a chorar, eles queriam uma palavra, irmão. Eles estavam sedentos. Sedento é comer essa palavra, é entender que essa palavra vem primeiro que tudo nesta vida, é entender que Jesus vem primeiro que tudo em tua vida, primeiro que o teu namoro, o teu noivado, o teu casamento. É a palavra de Deus, que é a bússola que vai te dar direção, irmãos, para você realizar o teu chamado. Quem é chamado por Deus faz o que ninguém faz. Quando o Alberto Santos Dumont inventou o avião, todos acharam ele louco. Todo mundo achou ele estranho. Se tu pegar a história dele, as pessoas, quando ele falou assim que ia inventar um pássaro que voa, né? Pássaro voante. Todo mundo falou: cara, esse cara é louco. Mas ele fez o que ninguém fez. Ele não estava nem, ele foi tipo Noé: vou fazer um barco, vou fazer uma arca. Uma arca, ninguém sabia o que era arca, nunca tinha chovido, irmão.
Mas aquele que é chamado por Deus, ele ouve a voz do seu mestre. E ele obedece a voz do seu mestre. Deus, ele tem te chamado. Será que tu tem ouvido a voz do teu mestre? Esse homem, Alberto Santos Dumont, irmãos, ele marcou a história. Só marca a história quem faz loucura. Só marca a história quem faz o que ninguém fez. Às vezes nós falamos assim, Pedro afundou. Tu viu Pedro, um homem de pouca fé. Mas nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos andou sobre as águas. Quem andou sobre as águas? Ninguém, só Pedro andou sobre as águas e marcou a história, irmãos. Será que tu tem marcado a tua geração? Será que tu tem marcado a história aqui? Não é tempo de competição. Não é tempo de nós se tornar gladiadores dentro da igreja, irmão. Isso não pode existir, irmãos, no reino de Deus. Irmãos, tu quer lutar, vai lutar com o Charlie do Bronx lá no UFC, cara. Mas na igreja nós não podemos lutar, irmão. Aqui somos irmãos, nós temos que lutar contra as hostes espirituais do mal, irmãos. É contra o inferno, é minha luta, é tua luta. A minha luta e a tua luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, que luta contra a tua vida, o teu casamento, contra pessoas que se levantam contra a tua vida e tu não sabe, que quer fazer obras satânicas contra a tua vida e teu casamento. Aí tu vai, estou passando tanto problema no meu casamento, mas tu não está se revestindo. É tempo de nós despertarmos, irmão. Deus, ele quer transformar essa geração. Deus quer transformar essa geração, essa nação. Mas Deus precisa de pessoas loucas. Tem pessoas loucas aqui nessa noite que pode fazer loucura para Jesus. Quando eu desci do avião, uma pessoa me chamou e me deu uma oferta muito alta, né, amor? Um missionário, né? O missionário me chamou agora, ontem, sei lá. Ele me chamou, falou, pastor, passa o Pix, eu quero te dar uma oferta muito alta, para tu fazer um trabalho de missões. Aí eu liguei já para o Tiago, falei, Tiago, eu sei que é Natal, está corrido, mas terça nós vamos comprar, sei lá, 200, 300 panetones, quantos der, vamos comprar, vamos distribuir na comunidade, vamos comprar bola, vamos comprar... Cara, eu estava pedindo isso, primeiro ano que nós não tem aquele, como fala, aquele culto, né, que a gente apadrinha crianças, e eu estava com o coração meio machucado, poxa, esse ano não tivemos, primeiro ano, né, pastor Jaime, que não tivemos o culto. Aí vem essa, irmãos, vamos fazer loucura. Vamos fazer loucura. Deus, ele ouve as nossas orações. Né, Érica? Deus ouve nosso coração. Se nós pedir, Deus, ele faz. Se tu tem intimidade com Deus, Deus, ele faz, irmãos. Mas nós temos que pedir. Nós temos que ser diferente. Olha que interessante, João 4:7. Deixa eu abrir aqui, João 4:7. Olha que coisa louca. Essa mulher, ela tinha algum problema sério. João 4:7 fala assim: então vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Os samaritanos não se davam com os judeus, existe uma história. E Jesus foi até um poço, dando uma resumida. E principalmente homem e mulher não se falava naquela época, não podia ter isso. E de repente Jesus encostado no poço, essa mulher chega para tirar água e ela começar a falar com Jesus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ela se apaixonou pela palavra viva, por Jesus. E ela falou assim: esse Jesus mudou a história da minha vida. Eu tenho que fazer alguma coisa com a minha nação. Ela voltou para Samaria, mas ninguém lá ouviu falar de Jesus, irmãos. As pessoas... Mas o que me chama a atenção é o versículo 39 de João 4. Depois de ela conversar um tempo legal com Jesus, aí no 39 fala assim: e muitos samaritanos daquelas cidades creram em Jesus, por causa da palavra daquela mulher, que testificou, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim então os samaritanos foram até Jesus, e pediram-lhe que ele ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias, e muitos mais creram por causa da sua própria palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nos cremos, porque nós mesmos o temos ouvidos, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Através de uma mulher,
Ela cumpriu o chamado dela. Ela levou Jesus para a sua aldeia, para a sua cidade. E todos ali confessaram, aceitaram a Jesus. Uma nação foi transformada. Ei, pessoas na tua família precisam ouvir de Jesus. É Natal, dia 25, 24 para o dia 25, é Natal. Reúne tua família em casa. Meu pai confessou a Jesus. Minha mãe está lá atrás, ó, dando aula na escolinha lá. Deus abençoe as crianças, aleluia. Minha mãe está lá atrás dando aula na escolinha. Professora, né, amor, hoje? Deus é tremendo, né, amor? Mas meu pai confessou Jesus numa mesa de Natal. Contando, então, pai, o Natal, vamos lá, simboliza o nascimento de Jesus e tal. Aquela historinha, pastor Flávio, de Natal, a mesa de ceia, a palavra tal. Ele confessou a Jesus, ele fez a oração. E hoje meu pai tem vindo para cá, irmãos. Tem visitado. Amigo de muitos irmãos que estão aqui nesse lugar. O Natal é um tempo de oportunidades. Não perca a oportunidade de sentar na mesa com a sua família, sim. Celebre o Natal, sim. Deixa os religiosos falar assim, porque o Natal... Mano, celebra sim o Natal com a tua família, cara. Celebra na tua casa. Celebra. Faz sim uma árvore bonita com a tua família. Bota as luzinhas bonitas lá com a tua família, irmão. Coloca o panetone na mesa. Coloca o chester na mesa, irmão. E abençoa a tua família e tenha tempo com eles, sim, irmão. É Natal, sim. Mas é a oportunidade de nós revelar o nosso Cristo, o nosso Messias. Tu consegue entender isso? Tu está com saúde. Nós viemos de um tempo difícil, cara, um tempo de pandemia, um tempo onde nós, infelizmente, perdemos muita gente. Isso dói o nosso coração, irmão. Quantas pessoas nós estamos aqui que perdeu parentes, estão enlutadas aqui, irmão. Mas se tu tem esse tempo com a tua família, aproveita o tempo de mesa com a sua família. Exerça o teu chamado dentro da tua casa, junto com a sua família. Nós precisamos, irmãos, voltar a queimar o coração das pessoas próximo de nós. Às vezes, diante dos chamados, podemos sentir medos, sentir incapacitado. E é normal sentir isso, eu senti isso. Quantas vezes eu quis recuar? Não, tu não tem noção, o maior medroso era eu, amor. O maior medroso era eu. Tem coisas que só Deus, irmãos. Tem coisas que eu não quero. Tem coisas que... Mas Deus, Ele manda, Deus, Ele faz, irmãos. Eu estava com medo antes de ir para lá, para viajar, porque o novo assusta, irmão. Nós não queremos viver o novo. E eu me lembro que quando eu fui fazer o teste, irmãos, um dia antes, eu fui pegar o resultado do Covid. Na quinta eu fui num culto, e um pastor foi usado lá. Falou, tu vai, eu, meu Deus, eu vou mesmo. E ali naquela quinta eu criei expectativa. Até quinta eu não tinha criado, né, amor? Mas quinta eu criei uma expectativa. O profeta falou, tu vai, Deus vai te usar. Na sexta eu fui fazer teste de Covid, Carol. Num laboratório aqui da cidade, particular. Deu positivo. Aí eu falei para minha mulher, falei, Paula, não é possível, eu não tenho nada, não. Não tenho. Interessante que eu voltei, mandaram eu voltar para o hospital na quinta da semana passada, irmão. E quando eu voltei, irmãos, lá para o hospital, as pessoas já começam a te olhar diferente. Porque as pessoas olham lá o teste positivo, né, já começam a te olhar diferente. Eu, cara, não tenho, mano, eu não tenho. E eu falei, amor, é o seguinte, eu não vou mesmo. Eu já estava antes lá com medo, algumas coisas particulares. E eu falei, não é para mim ir, vou ficar aqui, vamos ficar em casa, vamos ficar... Poxa, eu já peguei isso daí, não é possível, tal. Aí minha esposa e o pastor que foi comigo me encorajou, não, tu vai fazer um teste no lugar, tu não tem nada. E aí eu me lembro que nós pegamos o carro na madrugada, fomos para São Paulo, chegou lá, fomos direto, eu fiz o teste no Albert Einstein. Falei assim, vamos lá. E ali quando eu fiz o teste, irmãos, no particular, deu nada, irmão, não tinha nada. E aí fiz a obra, cumpri meu chamado lá. Quando eu volto, faço outro teste na volta da Argentina, lá no hospital, não deu nada, irmãos. Ei, escuta, vai vir coisas para tentar te paralisar, fazer você recuar diante do teu chamado, fazer você ficar com medo, mas nós não podemos recuar ou desistir, Cíntia. Nós temos que ir diante daquilo que Deus nos chamou. Mas o medo às vezes quer nos paralisar.
As coisas querem nos paralisar. E o mundo espiritual, ele luta contra ti. Tu não tem noção. Tudo que ele quer é que você não se levante. Tudo que ele quer é que você não se erga. Por isso que ele coloca coisas no teu casamento, na tua vida pessoal, para tentar parar o teu ministério. Mas o Espírito Santo, ele sopra no meu ouvido: levanta-te nesta noite. Tu vai cumprir o teu chamado. Tu vai cumprir o teu ministério. Ei, enxuga tuas lágrimas. Tu tem que continuar. Ei, isso tudo é para te fortalecer, te fazer forte. Tu é valente. O Espírito Santo, ele está aqui nesta noite, irmão. O Espírito Santo está ativando ministérios nesta noite. O Espírito Santo está te dando a ciência da palavra nesta noite. Deus vai levantar pregadores nesta igreja. Deus vai levantar pastores nesta igreja. Deus vai levantar pessoas neste altar para cantar. Mas Deus conta com os corajosos. Deus tem me mostrado que ano que vem Deus vai levantar muitos jovens, muitos adolescentes neste lugar. Deus, ele tem falado, Deus, ele tem queimado isso no meu coração. Então Deus, ele vai fazer nesta igreja, irmãos. A Bíblia, ela é repleta de exemplos de homens que sentiram medo e insegurança. Pastor, mas eu tenho medo, eu sou inseguro, eu não sei falar. Então, vamos comparar. Eu também era assim. Muitas vezes eu sou assim. Mas olha Moisés. Viveu 120 anos. 40 anos no palácio, pastor. 40 anos, Jaime, no palácio. Mas aí Deus falou assim: agora eu vou atrair, vou ativar o ministério de Moisés. Deus manda Moisés para o deserto. Ele fica 40 anos sendo pisado no deserto, irmão. No deserto, Edson, ele soube quem era o verdadeiro Deus de Israel. E Deus ativou o ministério de Moisés. Mas quando Deus chamou Moisés, olha o que fala em Êxodo 4:10. Continuou treinando ele, disse o Senhor: ah, Senhor, nunca fui bom de falar, nem antes nem depois que o Senhor falou com o teu servo. Eu tenho muita dificuldade em me expressar. Pois agora vá, eu estarei com você e direi o que você deve falar, Moisés. Mas Moisés replicou: ah, Senhor, mande outro no meu lugar. Ei, Deus quer você. Fala para o teu amigo, ou teu esposo, ou esposa que está tua. Fala assim: não foge, Deus quer você. Fala mesmo, profeta, igual profeta, dedo no nariz, não foge, Deus quer você. Deus vai te pegar. Olha Jeremias. Jeremias era o Ney era Jeremias, profeta chorão. Era eu, mano. Jeremias 1:4 diz assim: o Senhor me disse: eu já o conhecia, Jeremias, antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Antes do seu nascimento, eu já havia separado e escolhido você para ser o meu profeta às nações. Deus falou: Jeremias, eu te separei no ventre da tua mãe, e tu vai ser o meu profeta. Olha o que Jeremias fala para Deus: ah, Senhor, eu não sou capaz de falar, porque eu não passo de um menino. Ele se achava imaturo, muito novo para cumprir o teu chamado, o seu ministério. Vamos lá, outro exemplo. Gideão. Em Juízes 6:15, Gideão respondeu assim: porém, ah, Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de família, a minha casa, é a mais pobre da tribo de Manassés. E na minha família eu sou o mais insignificante. Já viu pessoa assim? Eu sou insignificante. Eu não tenho condição para fazer a obra missionária. Ei, para de ser assim, mano. Se Deus te chamou, Deus, ele vai te enviar. Se Deus, ele falou que é contigo, ele vai te usar. Se Deus falou que tu vai pregar, tu vai pregar. Ele vai te ensinar, ele vai te capacitar. Mas para de dar um de coitadinho, tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque a Ellen me colocou de banco e eu sou da dança. Mas, ei, Deus só corrige quem ele ama. Deus só corrige quem ele ama. Deus, ele trata com ele ama. Tu tá reclamando que foi pro banco? Eu fui pro banco já, sei lá, 3, 4 vezes quando eu era adolescente. Já fui pro banco, irmão. É bom. Quando tu crescer, tu vai dar risada igual eu também. Aleluia. Isso não foi falar assim: eu quero ir pro banco. Tu vai sentir como é gostoso. Aleluia.
Aí no 16, Gideão fala, "A isso respondeu o Senhor a Gideão, Gideão, eu estarei com você, por isso você vai destruir rapidamente os bandos midianitas, como se fosse um só homem." Então, irmãos, o que me chama a atenção é que Gideão, ele se sentia insignificante, ele se achava incapaz, mas o interessante aqui é que as escolhas de Deus são diferentes. O chamado, ele sempre quer fugir ou se acha incapacitado, e Deus sempre vai motivar aqueles que são chamados. E minha pergunta é, qual o seu medo? O que te paralisa? Eu queria que tu pensasse nisso, qual o teu medo? E o que te paralisa? Qual o teu medo? O que te faz recuar? O interessante é que todos esses homens, todos esses profetas, eles deixaram um legado para a sua geração. E qual o legado que você quer deixar para a sua geração? Eu ministrei, quando estava viajando, sobre a palavra legado. Legado é aquilo que tu deixa dentro das pessoas, irmãos. Como as pessoas vão se lembrar de você o dia que tu partir? A única certeza que eu e você temos nesse mundo é que um dia todos nós vamos partir dessa terra. Por isso a importância de você estar firmado no teu propósito com Deus. Esqueça as picuinhas, esqueça as briguinhas, libere perdão, ame, chega, não é tempo mais de nós ficar perdendo tempo. Todos esses homens deixaram um legado. Porém, eu queria que tu entendesse essa noite que Ele te chama com o propósito de capacitar outros e fazer discípulos. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2, conta a história de Davi quando ele entra, irmãos, na caverna de Adulão. Ele entra na caverna de Adulão. E quando ele entra na caverna de Adulão, irmãos, ali entra 400 homens com ele. E entre eles está a sua família, estão os seus irmãos. Mas o que me chama ali a atenção, irmãos, é que Davi naquela caverna, ele treina, ele discipula 400 homens. Deus está te treinando, Deus está te discipulando e cuidando de ti. Sabe para quê? Para cuidar de outros depois, para discipular outros depois. E o evangelho, irmãos, sem discipulado não é evangelho. Se tem algo forte na nossa igreja, graças a Deus, é o discipulado. E nós não podemos perder isso, irmãos, de jeito nenhum. Ele consegue, Davi, preparar e levantar líderes que mataram mais gigante do que ele. Então o verdadeiro líder é aquele que olha para o seu liderado e fala assim, cara, ele se tornou um homem melhor que eu. Olha, o Rafael se tornou um matador de gigante. Eu matei um gigante, eu matei Golias, mas o Rafael não, ele matou 3, 4 gigantes. Então isso, irmãos, é você olhar para o teu filho na fé, para aquele filho, a filha na fé, e falar assim, ela vai ser melhor do que eu, ele vai ser melhor do que eu. Então tu tem que acreditar nas pessoas, tu tem que discipular as pessoas, tu tem que investir nas pessoas, tu tem que acreditar em quem ninguém acredita. Sabe aquele que ninguém dá nada quando entra naquela porta? É esse que eu acredito. Às vezes eu choro, pô, cara, vamos bater um papo, ninguém dá nada. Quantos era assim? Teve um que a mulher largou aqui da igreja aqui, cuida dele. Obreirão, Cristiano, né, Cristiano? Bem feito para ela, né, irmão? Te largou aí, né? Voltou lá, quando o Uber, fica aí. Bem feito. Obreirão da mídia, trabalhando no reino de Deus, homem de Deus, guerreiro do Senhor. E Deus, Ele faz isso. Deus pega homens improváveis, irmão, e transforma em sacerdotes. Deus, Ele faz isso. Em Lucas 10, irmãos, versículo 1, esse versículo ele me chama muita atenção, porque olha o que Jesus fala: depois destas coisas o Senhor nomeou também outros 70 e os enviou 2 em 2 adiante de si, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Então Jesus pega 2 em 2 e Jesus envia. Então essa palavra envia significa no grego ekbalo, que é o envio violento. Então toda vez que Jesus, ele queria enviar alguém, Jesus falava ekbalo, o envio violento. Ou toda vez que Jesus queria expulsar o demônio do corpo de alguém, ele olhava para eles e falava assim: ekbalo, saia desse corpo, sem direito de voltar. Então é a palavra ekbalo, que significa também chamado. É um chamado de autoridade, de poder. Porque só quem entende o ekbalo de Deus entende sobre a palavra autoridade e poder. E Jesus, ele tem sempre pressa em enviar.
Mas primeiro Ele vai te capacitar. Primeiro Ele vai te treinar para depois te enviar. O interessante, sabe o que é? Deus não perde tempo com quem dá desculpa. Fala para o teu irmão, Deus não perde tempo com quem dá desculpa. Fala para ele. Para de dar desculpa. Jeremias, Moisés, Gideão, entre outros, no início do seu ministério, viviam dando desculpa, Luana. Eu não sei falar. eu. Quando o bispo me chamou para ser pastor, o bispo Luiz Henrique, eu falei, eu fui que nem eles. Sim, foi a mesma coisa assim. Usa meu irmão Cláudio, ele fala tão bem. Mestre, usa o nosso querido irmão Samuel na época, né, entre outros. Aí o bispo falou assim, eles vão estar contigo, mas Deus quer você. Porque nós se acha incapacitado. Às vezes parece que nós não vemos em nós aquilo que Deus vê. Irmãos, eu queria que tu entendesse hoje uma coisa. Você tem que parar de dar desculpinhas. Você tem que entender que Deus te chamou para algo grande. Jesus, ele derramou tudo que ele tinha nos seus discípulos, tudo que ele tinha nos seus apóstolos. E algo me chamou a atenção. Ele falou assim, ide e fazei discípulos. Quantos discípulos, Matos, nós temos feito? Quantos irmãos nós temos feito? Quantos discípulos nós temos feito? Interessante que Jesus ensinou eles e falou assim, se vocês crerem, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Consegue entender isso, João? Sabe o que é fazer coisas maiores do que Jesus fez? Sabe o que é isso, Cíntia? É entender que Ele te deu o dom de cura, de profecia. É acreditar que Deus, Ele te deu poder, que Ele te deu autoridade. Mas nós temos que crer. Se nós não cremos, isso não vai acontecer. Então eu queria que tu entendesse que isso é um chamado de autoridade, é um chamado de poder, irmãos. Paulo, ele orienta Timóteo. Paulo, ele fala para Timóteo cumprir o ministério dele, o ministério de evangelista. Interessante que ele fala em 2 Timóteo 1, do 6 a 7, fala assim, olha Paulo, Timóteo, cumpre o teu ministério, faz a obra do evangelista. Ele fala, olha, tu vai passar por aflição, mas tudo isso é para te amadurecer, Timóteo. Então as aflições é para nos amadurecer. O teu chamado é um chamado de poder e autoridade. E tudo que Paulo ele queria, irmãos, era ativar o ministério de Timóteo, irmãos. Tudo que Paulo queria era motivar ele, mostrando a ele que Jesus tinha dado para ele coragem e poder. Eu declaro que hoje tu vai sair daqui com autoridade e poder. Tu vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados. Tu vai pedir, Jesus vai te ouvir, porque Jesus já te deu isso. A palavra do Senhor diz assim em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tu sabe o que é isso? O teu chamado é um chamado de amor. Jesus, ele cumpriu o seu ministério aqui na terra por amor. Ele entendeu o seu chamado e cumpriu por amor. Porque ele fez tudo isso por amor a você. Ele era apaixonado pelo reino. Uma arena, um UFC, não é nada disso, irmão. Isso não pode existir no nosso meio. De conflitos, é de amor. E o amor lança fora o medo. E Jesus ensinou isso para ele. Sem amor tu não vai entrar no reino. Imagina tu chegando do céu. Imagina, Mariazinha, apresente-se para o teu Senhor. Aí a Mariazinha vai de salto alto, né? Vai assim, Pai do Senhor. Pai do Senhor o que, rapaz? Ai, Senhor, eu cantei na equipe de louvor, eu dancei na igreja, eu fui da mídia, eu fiz tanta... Aí o Senhor vai olhar e falar assim, e aí? Mas tu amou o Joãozinho? Ai, Senhor, o Joãozinho ficava me dando um recadinho no story, no Facebook. O Joãozinho ficava falando mal de mim. Eu olhava os status dele. Mas o Joãozinho depois ele se arrependeu. Ele te amou, cara. E por que tu ficou com mágoa no coração? Mas... Do céu tu vai chegar lá, Sara. Amém? Do céu nós vamos chegar lá, João. Vai olhar assim, fulano tá aqui, que bênção, cara. Tu vai olhar assim, fulano tá aqui.
Não acredito, cara. Nós vamos ter muita surpresa. Nós vamos ter muita surpresa no céu. O reino de Deus é um reino de amor. Então, irmãos, esse final de ano, pague suas dívidas. Libere perdão. Alguém machucou teu coração? Mande uma mensagem. Olha, eu quero declarar o meu amor por ti, quero pedir perdão, sabe, a minha situação. Entre em 2022 zerado e cumpra o teu chamado, o teu ministério. Para de ficar com rancor, com mágoa. Isso só atrai doença para o teu corpo, irmão. Tu não tem noção. Viva o ministério de Jesus chamado. O ministério de Jesus era o ministério de amor. O ministério de amor é acreditar em que ninguém acredita, irmãos. É isso que Jesus quer que você. Tu tem que viver esse ministério, o ministério da maturidade também. Sem maturidade não tem cumprimento de chamado. Ser maduro é cumprir as aflições, é suportar as aflições, sabendo que Deus está te treinando. Mas hoje há uma geração de bebês espirituais dentro da igreja. Ai, já, tá vendo como ela orou para mim? Tá vendo como ele falou comigo, cara? Tá vendo? Olha, o irmão não me deu para. Para, irmão, vai viver o teu chamado, mano. Ser pagodinho, para de ser bebezinho na fé, mano. É tempo de nós crescer, é tempo de nós comer um alimento sólido, irmão. Jeremias, ele era assim também. Jeremias, em Jeremias 12:5, se quiser colocar aqui os irmãos lá em casa, Jeremias, Deus já tinha chamado, Deus já tinha falado com ele. Aí a família dele se levantou contra ele. Aí os sacerdotes, que são os pastores da época, se levantou contra ele. Aí ele, ai, Senhor, a minha família não quer saber de mim. Ai, estão falando mal de mim. Porque os sacerdotes, Pazur, se levantou contra mim, falaram contra mim lá na porta do templo, Senhor. Aí Deus coloca assim, o dedo do profeta na cara de Jeremias. Jeremias 12, versículo 5, fala assim: Jeremias, se te fadigas correndo com quem vai a pé, como serás na campina do Jordão? Quando vai ser quando tiver algo maior na tua vida? Como na linguagem de hoje fala assim: Jeremias, tu fica perdendo tempo com pessoas que estão indo a pé, Jeremias. Tu é uma bomba atômica. Quando serás quando tiver coisas maiores na tua vida? Tu acha que não falam? Falam. Às vezes eu vejo um recado, vejo tanta coisa. Que legal, todo mundo falando de mim, meu. O pastor da igreja preta, tô nem aí. Porque aqui tem essência, aqui tem oração, aqui tem homens e mulheres cheias do Espírito Santo, irmão. É isso, irmão. Deus, ele te plantou nesse lugar. Deus, ele plantou tu nesta casa. Irmão, sabe por que tu não consegue sair daqui? Porque há uma essência na tua vida, e Deus vai cumprir aquilo que tem na tua vida aqui neste lugar. Deus vai te levantar como pastor nesta igreja. Um dia Deus me falou que ia levantar mais de 20 pastores nesta igreja. Eu falei: Senhor, tenho certeza. Deus vai te levantar, Deus vai levantar você. Eu declaro que Deus vai levantar pastoras aqui nesse lugar. Eu declaro que Deus vai levantar homens valentes. Eu declaro que vamos ter aqui 10 equipes de louvor, irmão. Equipes de dança, irmão. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Viva o teu chamado. Viver o chamado é viver com propósito. É saber onde você está, para onde você está indo. Você quer viver o teu chamado? Ninguém quer viver o teu chamado. Vamos voltar, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos começar a pregação de novo. Alguém quer viver o seu chamado nesta noite? Então você primeiramente tem que saber quem é você. Segunda coisa, tu tem que saber quem é Jesus para você. E terceira coisa, tu tem que saber qual o seu propósito de vida. E a quarta coisa é aonde você quer chegar. Salmo 22:10, e aqui eu encerro minha palavra, diz assim: desde que eu nasci, pertenço ao Senhor. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Ele já era o meu Deus. Nessa noite, eu só queria te falar uma coisa: que Ele te conhece, que Ele te chamou desde o ventre da tua mãe. E o meu desejo, o desejo do meu coração hoje, é que Deus venha ativar o teu ministério, o teu chamado. E tudo que Ele quer é que você viva assim o teu chamado. E se nessa noite, irmãos, você entendeu que Deus ele falou contigo, que tu quer viver o teu chamado em 2022, nós vamos começar dia 2, dia 3 de janeiro, segunda-feira. Nós vamos começar a ler o Antigo Testamento. Eu falei aqui. Nós lemos esse ano o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. E agora vamos ler de Gênesis a Malaquias.
E nós vamos ser uma igreja bíblica. Cara, projeto de Deus, vocês lerem a Bíblia toda. Então nós vamos ler 3 capítulos por dia. Então tu vai pegar todo dia 3 capítulos, Ivan. Primeiro, dia 3 de janeiro, Gênesis 1, 2, 3. Segundo dia, 4, 5, 6. Terceiro dia, 7, 8, 9. E aí tu vai começar a exercitar o teu chamado, o teu ministério. E aí tu vai entrar no teu quarto. 10 minutos de oração todo dia. Pai, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. 10 minutos de oração, 3 capítulos. E aí tu vai se encher, irmãos, do alimento, da presença do Senhor. Tua casa sendo levantada, tua casa sendo edificada, irmãos. E esse é meu desejo o ano que vem. Que vocês venham ser preparados na palavra. Que nós como igreja venhamos cuidar junto da nossa saúde. A começar pelo pastor, aleluia. E todos nós temos que estar preparados, irmão, para aquilo que Deus vai fazer o ano que vem. Se Deus falou que tem promessas nessa igreja, vai fazer coisas grandes, nós temos que nos preparar para coisas maiores, irmão. Se Deus falou que vem vidas o ano que vem que vão se converter, eu preciso de homens e mulheres valentes. Tem homens e mulheres valentes aqui na frente?